Fala amigos, Kelson Venâncio na área, sejam todos muito bem-vindos ao Cinema e Vídeo e hoje para mais uma análise, uma crítica, um review e desta vez nós vamos falar sobre Stargirl, que é o novo seriado de televisão sobre super-heróis ou especificamente sobre uma super-heroína. Mas antes da gente fazer essa crítica para você, eu te peço para se inscrever no nosso canal, para curtir, para compartilhar, comentar, porque a gente gosta muito de saber a sua opinião e não se esqueça de ativar o sininho para saber de todas as novidades que a gente posta aqui no Cinema e Vídeo. Depois de muito tempo de desenvolvimento, entre idas e vindas, finalmente Stargirl estreou e são 13 episódios para você assistir. E de uma certa forma, uma série que a princípio a gente ficava com um pouquinho de pé atrás, porque nos primeiros trailers, nas primeiras imagens, a gente via os heróis e também os vilões com aqueles uniformes meio toscos, digamos assim. Então a gente ficou muito com medo desta série, mas o resultado foi bem satisfatório. E uma das principais qualidades de Stargirl é relembrar a era de ouro dos super-heróis dos quadrinhos da DC Comics, já que a premissa tem como base a Sociedade da Justiça. E para quem lê muitas histórias em quadrinhos sabe que essa Sociedade da Justiça é a precursora da nossa querida e tão conhecida Liga da Justiça. Portanto, relembra muitos heróis, que são aí clássicos, da década de 50, e daqui a pouquinho a gente vai falar mais a fundo sobre essas homenagens a esta década, mas a gente vê muitos clássicos heróis, como por exemplo o próprio The Flash que a gente conhece até hoje. E só essa homenagem já basta para ter aquele interesse de assistir esse seriado, apesar que também fiquei com medo por se tratar de uma série com super-heróis no lado teen, ou seja, com heróis adolescentes, já que a nova Sociedade da Justiça, neste caso, foi formada com pessoas bem mais jovens do que os clássicos heróis que a gente já conhece. E logo de cara, na primeira cena, no primeiro episódio, a gente já se apaixona por Stargirl porque a gente vê uma cena muito bem feita, inclusive com excelentes efeitos especiais, em que mostra a Sociedade da Justiça, com os heróis tradicionais, lutando contra a Sociedade da Injustiça, com os vilões tradicionais. E essa luta é muito bem feita, mesmo sendo realizada pela CW, que é um canal que a gente já conhece, que faz muitas produções baseadas em heróis, principalmente da DC Comics, e a gente sabe que o orçamento que eles gastam para estas séries não é lá essas coisas. E geralmente os efeitos especiais que a gente já está acostumado a ver nestas séries da CW, a gente sabe que deixam muito a desejar, o que felizmente não é o caso de Stargirl. E sem dúvida, o primeiro episódio talvez seja um dos melhores de toda a série, porque este episódio piloto consegue atrair toda a sua atenção, e não só pelos efeitos especiais que eu falei, mas principalmente por causa do roteiro, porque ele mostra pra gente que existe a possibilidade de se criar histórias em quadrinhos que homenageiam tradicionais heróis e vilões antigos e também com um jeito teen, no estilo Riverdale, no estilo de outras séries, mas que não chega a ser clichê como a gente vê por aí. E tem aquela coisa de família, de que na própria família, no meio simples, numa cidade pacata, pequena, é possível sim criar um ambiente que vai sustentar toda uma trama do início ao fim para uma série de super-heróis. E a narrativa, com toda essa premissa extremamente atraente, acaba se tornando bem legal e crescente, por mais que lá no meio da temporada, nos episódios da metade da Season 1, possam ser um pouco cansativos e até escorregar um pouquinho em determinadas atuações, em determinadas cenas, algumas coisas um pouco bobinhas que deixam a gente um pouco chateados, mas como um todo a série merece ser assistida. E aí a gente não pode deixar também de lado as atuações. Brec Bassinger, a menina que foi escolhida para interpretar a protagonista, a Stargirl, a Courtney, ela realmente é muito boa, porque ela se mostra uma menina inocente, que não quer nada com nada, até um pouquinho revoltada, chatinha, como é o típico de adolescente, principalmente na high school norte-americana, que a gente vem do
outras séries, né? Mas quando ela tem um propósito, quando ela é escolhida pelo cajado do Starman, ela tem uma mudança muito grande e drástica no seu personagem, mostrando-se uma pessoa extremamente agradável, principalmente para nós, os fãs desse tipo de seriado. E ao lado dela nós temos aí grandes atores como, por exemplo, os veteranos Luke Wilson, que para quem não sabe é irmão do Owen Wilson, né? Esses dois são muito bons e o Luke Wilson também, como irmão, é extremamente carismático. E ele interpreta o perdedor, né? Aquele cara que era apenas um assistente da Sociedade da Justiça, do Starman, e que ele não foi escolhido para ser o super-herói no lugar do Starman, mas ele foi escolhido para ser o guardião, para ser o mentor, para ser a pessoa que vai determinar o caminho, para dar conselhos, para evitar que coisas ruins aconteçam com a adolescente, que é, na verdade, a Courtney, né? Que é a filha da mulher atual dele, ou seja, ele é padrasto dela. E aí tem essa questão familiar, e nós temos também do outro lado a mãe dela, que é a Barbara, né, que é a Amy Smart, que é uma atriz também veterana de muitos filmes bons que a gente já assistiu por aí, e tem também o restante do elenco, principalmente aí os vilões, que trabalham muito bem e eles acabam sendo bastante intensos e caricatos também, o que é uma coisa bacana, e todos os atores que fazem os papéis, os personagens da sociedade da injustiça são bem legais. Com relação aos coleguinhas da Courtney, né, existem atores que trabalham bem e outros que deixam a desejar de certa forma. A gente vê aí a nova Doutora Meia-Noite, né, a Beth, que é muito legal. Por outro lado, a menina que faz a Pantera, Wildcat, ela realmente tem aquele jeito sisudo, parece que não seria a melhor atriz para interpretar esse personagem não, pelo menos essa é a minha opinião. Falando das homenagens da década de 50, a fotografia da série é muito bacana, porque tem aqueles drive-ins, aqueles restaurantes, os carros antigos, os Cadillacs, os Calhambeques, as ruas estreitas de Blue Valley, que realmente são muito legais e são uma atração à parte. Ainda mais quando essa fotografia se mistura à fantástica trilha sonora deste seriado. As músicas são muito boas, são extremamente animadas, são saudosistas, o que dá um glamour muito especial, homenageando a era de ouro dos quadrinhos. Como eu disse lá no início, Stargirl tem alguns defeitinhos, tem algumas partes bobinhas, algumas coisas que desafiam muito as leis da gravidade, o treinamento dessa sociedade da justiça jovem, né, que foi criada, ele deixa muito a desejar, né? Você vê ali nos primeiros episódios pessoas totalmente sem responsabilidade e sem capacidade de fazer tantas lutas, né? E aí nos episódios finais você já vê eles lutando muito bem, com cambalhotas, com voadoras, com armas e lutando contra vilões que derrotaram a primeira Sociedade da Justiça. Então, de certa forma, parece ser um pouco exagerado, mas enfim, a gente aceita porque a gente se propõe a aceitar, já que aqueles são os heróis que a gente vai ver ao longo da série, já que a gente sabe que a segunda temporada já foi garantida pela CW. De uma forma geral, Stargirl é uma ótima série, merece ser assistida e eu dou nota 8. Então, para você que ainda não assistiu este seriado, assista, que compensa assistir, compensa ver, porque é bem legal. E eu quero que você comente o que você achou. Se você já assistiu o seriado, você acha que Stargirl é realmente boa ou você acha que não? Que é uma série muito bobinha, uma série teen, adolescente, que não te agradou. A gente quer saber muito a sua opinião, então comenta aqui abaixo do nosso vídeo. Olha, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Curta, compartilha e também ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Dá aquela forcinha aí pra gente que a gente precisa muito, tá? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau e até lá!